senador Eduardo Girão subiu à tribuna para denunciar o que chamou de golpe de misericórdia na democracia brasileira, denunciando a consolidação da ditadura. O senador mencionou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que responsabiliza veículos de comunicação pelas declarações dos entrevistados. Girão mencionou o voto do ministro Alexandre de Moraes e a alegação de que não se trataria de censura prévia. O senador disse: ora, brasileiro, brasileira, do jeito que a justiça hoje, a gente está vendo a quantidade de arbitrariedades, de usurpação da competência nossa aqui também, soltando pessoas com 400 anos de prisão decretada, como o governador do Rio de Janeiro, prendendo quem ousa enfrentar o sistema, cassando mandatos como Deltan Dallagnol, por exemplo, entre tantos outros, com jornalistas tendo rede social bloqueada, tendo contas bancárias congeladas e tendo passaporte retido, algo que só acontecia na época do Passaporte retido é uma medida extrema da extrema. Esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje, o caos institucional de insegurança jurídica, porque um poder esmaga os demais poderes. O senador apontou que, com a decisão, veículos não irão mais fazer entrevistas, em especial entrevistas ao vivo, e disse: é exatamente isso que está por trás, no meu modo de entender, dessa decisão. Liquida a oposição, porque vai intimidar os poucos veículos brasileiros de imprensa que hoje são independentes ou que têm uma vertente, por exemplo, de direita conservador. Será que ele vai se arriscar nessa insegurança jurídica em que 11 pessoas fazem e desfazem da maneira como querem? Girão afirmou: democracia no Brasil está em frangalhos, é uma pseudodemocracia. Então, essa intimidação, típica de uma ditadura, excluirá sim a oposição. É o começo do fim, o golpe de misericórdia ali. Em resumo, o STF acaba de dar mais um passo para a consolidação de uma ditadura brasileira que não se dá mais com nenhum golpe militar, mas sim com o abuso de autoridade do Poder Judiciário. O senador lembrou que a ditadura vem se consolidando há anos e apontou 4 passos na construção do totalitarismo. Primeiro, a mudança na prisão após condenação em segunda instância com a libertação de Lula. O senador prosseguiu: o segundo passo ocorre também em 2019, com o início do famigerado inquérito das fake news, em que um único ministro acusa, investiga, julga e condena, sem direito a nenhum recurso de apelação, fatos sem precedentes no arcabouço jurídico brasileiro. É uma espada na cabeça que não tem fim, um desrespeito contínuo à nossa Constituição. A partir desse inquérito abusivo, que já dura mais de 4 anos, tem acontecido uma perseguição política implacável na nação brasileira. Artistas, comunicadores, blogueiros, jornalistas, empreendedores, geradores de emprego, religiosos e parlamentares estão com suas redes sociais suspensas. Até hoje, parlamentar não tem rede social, até hoje. É o caso do deputado Ottoni de Paula, um deputado eleito e reeleito sem rede social, que é um instrumento de trabalho, e um senador da República, Marcos Duval. Ou seja, não é só o deputado Ottoni de Paula, mas o senador Marcos Duval está sem rede social também. E hoje o Twitter se manifestou contra essa medida do ministro Alexandre de Moraes. O próprio Twitter se manifestou que isso não é da democracia. Então, nós estamos vendo intimidações muito preocupantes de nossa nação e só de quem pensa de um lado. Podem observar essas punições, essa intimidação, essa perseguição política é só de quem pensa de um lado, que são os conservadores, os políticos de direita que têm coragem de falar a verdade sobre o que está acontecendo no país. O terceiro passo, segundo o senador, foi a participação do TSE nas eleições de 2022,
cerceando a liberdade de expressão de um único lado e se comportando de forma partidária. Girão prosseguiu. O quarto passo se dá após os tumultos do dia 8 de janeiro, com a prisão abusiva de mais de 1.000 brasileiros que, mesmo portando apenas uma bandeira do Brasil, muitos com a Bíblia embaixo do braço, foram chamados de golpistas. O senador lembrou que as imagens do dia 8 de janeiro estão sendo escondidas e autoridades estão sendo blindadas enquanto os cidadãos permanecem presos injustamente. O senador disse: "Foi uma arapuca o que aconteceu. Entraram aqui, tem imagens que estão circulando, vazadas, como aquela do general do Lula servindo café, servindo água com a sua equipe para os invasores, como se estivesse recebendo convidados em casa. Mas tem imagem aqui no Senado, ali naquela cadeira pertinho, de uma senhora se ajoelhando para rezar, recolhendo copos que estavam no chão. Quer dizer, é golpista? Merece ficar 7 meses da forma como ficou? Tem que ter a individualização de cada pena. Quem errou tem que pagar, mas a gente tem que ser justo." O senador Eduardo Girão apontou: "O pior de tudo isso é saber que, do ponto de vista constitucional, só existe uma instituição com poder suficiente para impedir o avanço dessa cruel ditadura. E essa instituição é o Senado Federal, do qual nós fazemos parte." Girão mencionou a fala do presidente Rodrigo Pacheco, a primeira vez em que o parlamentar fez um ato na direção da defesa dos parlamentares. Girão disse ter esperança de que o Senado venha dar uma resposta à população brasileira. O senador concluiu pedindo orações e manifestações. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 25 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, meu presidente dessa sessão, senador Messias de Jesus, mais uma vez lhe agradecendo pelo compromisso em abrir a sessão diariamente. Senhoras senadores, senhores senadoras, funcionários dessa casa, visitantes aqui na galeria, sejam muito bem-vindos, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham agora pelo trabalho sempre muito cuidadoso da equipe da TV Senado, da Rádio Senado, Agência Senado. Eu subo essa tribuna nessa tarde de segunda-feira, desejando, em primeiro lugar, uma semana iluminada, uma semana de bênçãos para todos os brasileiros, mas temos que cumprir aqui o nosso dever de entregar a verdade sobre o que está acontecendo no nosso país, que tem um histórico bonito, redentor, de defesa das liberdades.
da liberdade de expressão, por exemplo, que hoje nós estamos profundamente ameaçados e que assusta os nossos filhos e netos. Vocês acham que a gente tem democracia mesmo no Brasil hoje? Pararam para pensar sobre aquela teoria do sapo na panela quente, que vai aumentando a temperatura, e ele nem percebe que está morrendo? É isso que a gente tem visto a partir do tolimento, especialmente por parte da nossa Corte Suprema, da livre opinião no Brasil. Quem pensa diferente do sistema está sendo caçado implacavelmente. São fatos. São fatos. E eu quero falar sobre, no meu modo de entender, o golpe de misericórdia que aconteceu na última sexta-feira. E o brasileiro precisa entender sobre a gravidade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal com relação a um julgamento que começou em 2020, de uma ação de calúnia e difamação movido pelo deputado federal Zaratini, do PT de São Paulo, contra o jornal O Diário de Pernambuco, lá do Nordeste, do nosso Nordeste. E aqui eu tenho que recorrer, senhor presidente, já que não podemos recorrer da decisão do Todo-Poderoso Supremo, eu tenho que recorrer a Rui Barbosa, o patrono desse plenário, quando ele fala de forma muito sábia, dentre tantas outras manifestações desse grande brasileiro, baiano, também do Nordeste, quando ele diz que a pior das ditaduras é a ditadura do judiciário, porque contra ela não se tem a quem recorrer. E esse julgamento vergonhoso feito pelo Supremo Tribunal Federal, que eu vou falar aqui, nós só temos um caminho, que é denunciar internacionalmente para que o mundo veja o que está acontecendo aqui no Brasil e que os homens de bem, pelo menos a maioria da população, que eu não tenho dúvida que são pessoas trabalhadoras, honradas, que ralam para ganhar o seu pão de cada dia para levar para casa, que muitas vezes não tem tempo para se manifestar sobre esses abusos que estão acontecendo. Por isso nos colocaram aqui e esperam de nós, senadores, um posicionamento, mas que a maioria ainda não se deu conta do que está acontecendo com a nossa nação, com esse país maravilhoso que é o Brasil. Pois bem, um valor, um princípio conquistado, com muito suor, sofrimento, lágrimas, às vezes até sangue, que é o direito de liberdade de expressão, estão liquidando com isso, intimidando pessoas que criticam o sistema. Olha só o que foi que aconteceu nesse julgamento lá no STF, porque ele tinha sido interrompido em 2020 devido a um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. E só agora, concluído após a definição de seu voto, seguido por 8 ministros, veio o desfecho trágico. Só se posicionaram contra os ministros Marco Aurélio, já aposentado, e a ministra Rosa Weber, que se aposenta esse ano. Olha o que é que diz o voto do ministro Moraes. Fere, quero já adiantar, de morte à liberdade de imprensa. Eis a síntese da decisão, abro aspas. Os meios de comunicação podem ser responsabilizados por injúrias, calúnias e difamações ditas por um entrevistado. Segundo o voto, não se trata de censura prévia, mas da possibilidade da análise posterior e consequente responsabilização por transmitir informações comprovadamente injuriosas,
difamantes, caluniosas ou mentirosas. Ora, brasileiro, brasileira, do jeito que a justiça hoje, a gente está vendo a quantidade de arbitrariedades, de usurpação da competência nossa aqui também, soltando pessoas com 400 anos de prisão decretada, como o governador do Rio de Janeiro, prendendo quem ousa enfrentar o sistema, caçando mandatos, como Deltan Dallagnol, por exemplo, dentre tantos outros, com jornalistas tendo rede social bloqueada, tendo contas bancárias congeladas e tendo passaporte retido, algo que só acontecia na época do nazismo. Passaporte retido é uma medida extrema da extrema. Esse é o Brasil que a gente está vivendo hoje, um caos institucional de insegurança jurídica, porque um poder esmaga os demais poderes. Aí eu lhe pergunto, um discurso como esse que eu estou fazendo aqui, ele pode ser interpretado como um ato antidemocrático? Se eu for convidado a ir para uma entrevista, porque eu acho que os veículos vão pensar 2 vezes em chamar até parlamentares, dirá outros agentes de uma sociedade. Mas vamos tirar aqui por mim, que procuro colocar com respeito, mas procuro colocar a verdade do que eu estou vendo acontecer com o Brasil. Vocês acham que o veículo vai me chamar para dar entrevista ainda? Eu que faço questionamentos, que aponto abusos. É exatamente isso que está por trás, no meu modo de entender, dessa decisão. Liquida a oposição porque vai intimidar os poucos veículos brasileiros de imprensa que hoje são independentes, ou que tem uma vertente, por exemplo, de direita, conservador. Será que ele vai se arriscar nessa insegurança jurídica, onde 11 pessoas fazem e desfazem da maneira como quer? Olha, eu fiquei estupefado com essa decisão, confesso para vocês, porque eu já disse, hoje a gente vive, no meu modo de entender, num regime. Democracia no Brasil está em frangalhos, é uma pseudo-democracia. Então essa intimidação típica de uma ditadura excluirá sim a oposição. É o começo do fim. É o começo do fim. O golpe de misericórdia ali. Em resumo, o STF acaba de dar mais um passo para a consolidação de uma ditadura brasileira que não se dá mais com nenhum golpe militar, mas sim com abuso de autoridade do poder judiciário. A partir de agora, todos os meios de comunicação vão passar a tomar medidas prévias, restritivas, quando o entrevistado for alguém que ouse se posicionar contra o sistema dominante. Será que as entrevistas agora vão ter que ser gravadas? Para o entrevistado que está ali combatendo o bom combate, defendendo a população, defendendo a liberdade de expressão, direito basilar. Se ele falar alguma coisa, a emissora com receio, vai ser corresponsável, vai lá, não, vamos entrevistar aqui, vai entrevistar ainda? Vai. Então vamos fazer uma entrevista gravada, porque aí começam os cortes. Gente, que loucura é essa que está acontecendo no Brasil? Eu estou estudando com a minha equipe que medidas poderão ser tomadas para anular os efeitos dessa decisão que, pelo que a gente pôde ver no final de semana, como diz o nosso Rui Barbosa, são poucas alternativas que a gente tem. Talvez só denúncia internacional para pedir socorro ao mundo que acha que o Brasil tem democracia.
ainda mais num alinhamento cada vez mais ideológico, politiqueiro, do governo federal com a nossa Corte Suprema, por posicionamentos sobre a droga, que o Supremo não respeita a nossa prerrogativa aqui, todo mundo já está sabendo sobre isso. Olha, senhor presidente, eu acho que só está faltando agora, depois dessa, o PL da censura passar. Porque o próprio ministro da Justiça disse que se o Congresso não fizer a espada na nossa cabeça, ainda está há meses com esse PL da censura, só falta o ministro cumprir o que ele falou. Ó, se o Congresso não fizer, nós vamos fazer, por uma medida do Executivo. Ou então o STF, que naquela mesma semana falou a mesma coisa, que se o Congresso não fizer, essa medida pode ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa é a ameaça feita ao Congresso Nacional, a parlamentares que foram eleitos pelo povo para defender seus valores e princípios. Olha o alinhamento dos dois poderes. Essa construção de uma nova ditadura teve início ainda em 2019, quando o STF mudou o entendimento dado 3 anos antes, acabando com a prisão em segunda instância, que é um anseio do brasileiro. O brasileiro é correto no seu DNA. Quer que quem errou seja punido. E o STF acaba com a prisão em segunda instância, que ele já tinha decidido. O vento mudou, situações políticas, e ele acaba com a prisão em segunda instância, para no dia seguinte decidir pela libertação de Lula. Liberação da cadeia, de ter sido condenado em 3 instâncias a 12 anos de prisão por ter liderado o maior esquema de corrupção da história do Brasil. O segundo passo ocorre também em 2019, com o início do famigerado inquérito das fake news, que um único ministro acusa, investiga, julga e condena sem direito a nenhum recurso de apelação. Fato sem precedentes no arcabouço jurídico brasileiro. É uma espada na cabeça que não tem fim, um desrespeito contínuo à nossa Constituição. A partir desse inquérito abusivo, que já dura mais de 4 anos, tem acontecido uma perseguição política implacável na nação brasileira. Artistas, comunicadores, blogueiros, jornalistas, empreendedores, geradores de emprego, religiosos e parlamentares estão com as suas redes sociais suspensas. Até hoje, parlamentar não tem rede social. Até hoje. O caso do deputado Antônio de Paula. O deputado eleito, reeleito, sem rede social, que é um instrumento de trabalho. Um senador da República, Marcos Duval, ou seja, não é só o deputado Antônio de Paula, o senador Marcos Duval, sem rede social também, que hoje o Twitter se manifestou contra essa medida do ministro Alexandre de Moraes. O próprio Twitter se manifestou que isso não é da democracia. Então, nós estamos vendo intimidações muito preocupantes da nossa nação, e só de quem pensa de um lado. Pode observar, essas punições, essa intimidação, essa perseguição política, é só de quem pensa de um lado, que são os conservadores, políticos de direita, que tem coragem de falar a verdade sobre o que está acontecendo no país. O terceiro passo foi dado nas eleições presidenciais de 2022, senhor presidente, quando o TSE se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente pelas decisões, basta você ver a quantidade de um lado e de outro, apenas um lado ideológico foi privilegiado. Os abusos chegaram ao ponto de proibir a divulgação de verdades públicas históricas, como, por exemplo, a amizade de Lula com os ditadores Daniel Ortega e Nicolás Maduro, ou sua declarada posição, a do Lula, histórica,
a favor do... Tudo foi proibido de se associar ao Lula durante a eleição. O povo brasileiro ficou sem essa verdade. Até um documentário, senhor presidente, um documentário do Brasil Paralelo, que faz um trabalho corajoso, ousado, e que está sendo perseguido desde a CPI da pandemia. O Brasil Paralelo, que tem o seu direito, eu até não concordo com algumas posições ideológicas do Brasil Paralelo, umas defesas, mas é o direito que eles têm, a democracia é isso. A gente tolerar, respeitar, ouvir, mas até um documentário deles foi proibido no ano passado, durante a campanha presidencial. Um documentário teve censura prévia. E o voto que ficou consagrado na história, isso aí vai passar para os nossos filhos e netos. Aconteça o que acontecer no Brasil. Se essa ditadura se instalar, se a gente virar uma Venezuela, vai estar nos anais dessa casa que completa 200 anos. No ano que vem, bicentenário, que foi aquele voto que dizia assim, de uma ministra do STF, que mais ou menos dava a entender o seguinte: o quê? Censura? Não, nesse caso pode. Democracia a gente vê depois das eleições. Então tudo podia ali para beneficiar um lado, senhor presidente. É isso que a gente está vendo. O quarto passo, pedindo a sua tolerância para concluir, já estou aqui na página final, se o senhor me der mais uns 3 minutinhos eu fecho, no máximo. O quarto passo se dá após os tumultos do dia 8 de janeiro. 8 de janeiro. Com a prisão abusiva de mais de 1.000 brasileiros, que mesmo portando apenas uma bandeira do Brasil e muitos com a Bíblia embaixo do braço, foram chamados de golpistas, de terroristas. E a gente já viu pelas imagens vazadas, porque muitas foram negadas. O governo Lula decretou sigilo. O ministro da Justiça, ele simplesmente negou dar as imagens para a CPMI, ganhou tempo, peitou o presidente da CPMI, aliás, todo o colegiado, porque foi uma deliberação aprovada por unanimidade pelos parlamentares, e ele teve que pedir a subserviência, teve que pedir a aprovação do Supremo Tribunal Federal para mandar as imagens, e só mandou de 2 câmeras. Quantas dezenas de câmeras tem no Ministério da Justiça, meu Deus? Nós já pedimos perícia antes deles mandarem isso, para a gente saber por que está sendo negado essa situação. Mas as imagens vazadas, que inclusive fizeram com que essa CPMI ocorresse, porque o governo Lula se pela de medo dessa CPMI, tanto é que não queria que ocorresse. Está aí a mídia, para você comprovar, e atrás das manchetes da grande mídia, dizendo que dezenas de milhões de reais foram oferecidos em emendas parlamentares para deputados retirarem suas assinaturas. Os próprios parlamentares denunciaram também oferta de cargos federais para retirarem suas assinaturas. Ou seja, aqueles que se dizem vítima do dia 8 de janeiro, olha que engraçado, não querem investigar. Olha, se eu sou vítima, se entra na minha casa, no meu comércio, começam a quebrar, depredar, para dar um golpe de Estado num domingo, sem líder, sem arma, sem nada. Crime impossível. Uma narrativa muito mal feita, mas que repetida 1000 vezes vira verdade, mas nunca será verdade. Aí, isso aí você vê que não queriam de jeito nenhum fazer. Claro que eu gostaria de ver a minha casa, o meu comércio, as imagens para saber quem depredou. Se tem gente que depredou, seja de direita, de esquerda, infiltrado, tem que ser punido exemplarmente, com o devido processo legal. Não existe lei ou não existe mais lei no Brasil? Se existe Constituição, vamos cumprir, mas não. Jogaram as pessoas 7 meses. Todo tipo de barbaridade, até autista estava lá há poucas semanas atrás,
pai e mãe presos com filhos pequenos, cuidados pela irmã, sem saber de nada dos pais, achando que foi abandonado. Barbaridades que não tem dinheiro no mundo. O Estado brasileiro vai ter que pagar, que indenizar, porque a Constituição não foi respeitada, foi uma perseguição, são presos políticos. Estamos até denunciando internacionalmente isso. Mas não tem dinheiro que pague depois a dor dessas crianças, a dor dessas pessoas injustiçadas. Não compensa absolutamente. Então, mesmo com a CPI em curso até hoje, foi negado o acesso a mais de 160 horas de imagens das câmeras dos prédios públicos. O governo Lula decretou sigilo. E com muita dificuldade a gente recebeu algumas poucas imagens que a gente acredita que a perícia pode esclarecer se teve corte, se não teve, o que mais de câmeras não foram enviadas para nós. Fazermos o nosso trabalho, que é investigar. Agora, as imagens vazadas mostram muita coisa interessante. Inclusive, mulheres que entraram aqui, porque teve as Marias vai com as outras, entraram. Foi uma arapuca que aconteceu, entraram aqui, tem imagens que estão circulando, vazadas, como aquela do general do Lula, servindo café, servindo água, com a sua equipe para os invasores, como se estivesse recebendo convidados em casa. Mas tem imagem aqui no Senado, ali naquela cadeira pertinho, de uma senhora se ajoelhando para rezar, recolhendo copos que estavam no chão. Quer dizer, é golpista, merece ficar 7 meses da forma como ficou. Tem que ter a individualização de cada pena, quem errou tem que pagar, mas a gente tem que ser justo. Para encerrar, presidente, já sendo muito agradecido pela sua tolerância, podemos ter uma ideia do impacto do acesso após o vazamento de poucos minutos de imagens que de tão escandalosas resultaram na demissão imediata do general Gonçalves Dias, chefe do GSI. Mas o pior de tudo isso é saber que, do ponto de vista constitucional, só existe uma instituição com poder suficiente para impedir o avanço dessa cruel ditadura. E essa instituição é o Senado Federal, do qual nós fazemos parte, que eu e o senhor estamos aqui, e eu posso dizer que, como milhões de brasileiros, o senhor deve ter sentido isso lá em Roraima, eles reacenderam a esperança nessa casa com a fala do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, que foi firme com relação à questão das drogas, da descriminalização do porte de droga, que é uma porta aberta que outros países levou à destruição da sociedade. E os dados, a gente tem todos os dados dos países que foram por esse caminho sem volta. Muitos estão voltando atrás, mas o estrago está feito para a juventude, para os nossos filhos e os nossos netos. E o presidente Rodrigo Pacheco foi muito feliz, muito firme, e reacendeu a esperança de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, que o Senado vai reagir a esses discursos ideológicos, politiqueiros, que não é nada de prioridade para o Brasil. Liberação de droga, liberação de aborto, é zero de prioridade. O brasileiro não quer, 80% da nação é contra, e os outros 20% acham que não é prioridade isso para o Brasil. Tem coisas mais importantes para serem feitas. E o Senado, com a graça de Deus, com o apoio dos colegas, vai dar uma resposta à população brasileira positiva, que vamos entrar ao bicentenário com muita honra nessa casa, nos aproximando da sociedade brasileira. Que Rui Barbosa inspire os homens e mulheres de bem dessa nação para não desistirem jamais. E que Jesus continue amparando esse grande país para que um dia se torne de fato uma grande e justa nação. Encerrando mesmo, já guardando aqui, eu quero só pedir orações. A guerra que a gente vive, minhas irmãs, meus irmãos do Brasil, é uma guerra espiritual, não é entre os homens. Vamos orar pelas autoridades, por todas, até essas que estão errando, que estão passando por cima da nossa Constituição. Vamos orar de joelhos
por essas pessoas, você que é católico, espírita, evangélico, de religião afrodescendente, qualquer outra, budista, vamos orar. São dias de tribulações que nós estamos passando, de provações, de muita gente desesperada, sem esperança, mas vamos acreditar que quem está no comando é Jesus. E Ele tem um grande plano para a nossa nação, que é de estar no topo do mundo. A gente tem tudo para estar no topo do mundo e nós vamos conseguir. Vamos orar. E vamos nos manifestar de forma ordeira, pacífica, respeitosa com os nossos representantes, mostrando que o Brasil é muito maior do que eles estão querendo fazer. Não vão dobrar um povo libertário como o povo brasileiro, que é majoritariamente um povo de bem. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Esse sofrimento está fazendo surgir uma grande nação consciente para escolher melhor seus representantes daqui para frente e ter consciência dos deveres de cada um de nós para o futuro dos nossos filhos e netos. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa eu ter me prolongado tanto. Senador